Hoje nós vamos falar sobre o tema Espírito Santo. Por isso, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Todos são bem-vindos no nosso curso básico de teologia. E já temos algumas aulas gravadas aqui. Vamos ver quais são elas? Aula 1, Revelação Geral e Revelação Especial. Aula 2, a Natureza de Deus. Aula 3, a Trindade. Aula 4, Anjos. Aula 5, Anjos Maus. Aula 6, Criação do Mundo. Aula 7, Criação do Ser Humano. Aula 8, Origem do Pecado. Aula 9, a Obra de Cristo. Aula 10, as duas naturezas de Jesus. E hoje, a aula 11, Espírito Santo. Essas aulas estão aí gravadas, estão disponíveis para você poder conhecer um pouco mais da teologia, você que às vezes quer conhecer mais, se preparar melhor para o ministério. Use esse material, estude, aprenda. Estou disponível aqui para ajudar você nessa caminhada. E o nosso assunto Espírito Santo, vamos começar aqui então nossa aula de hoje. Espírito Santo, o Deus esquecido. Espírito Santo é a pessoa da Trindade que menos atenção tem recebido no curso da história, né? No curso da história da igreja. Muito se fala de Deus, né? Deus te abençoe, Jesus te abençoe, vai com Deus, vai com Jesus. Agora a gente não ouve muito Espírito Santo te abençoe, vai com o Espírito Santo. A gente não ouve muito falar do Espírito Santo. Até mesmo nas letras das músicas, muito se fala de Deus, muito se fala de Jesus, e pouco se fala do Espírito Santo. Mas ele é realmente parte da Trindade, né? Tem uma aula aí já no canal que eu falo da Trindade, e ele faz parte da Trindade. Se nós fôssemos falar aqui da economia da Trindade, o Pai foi mais notável no período do Antigo Testamento, assim como o Filho foi mais notável no período dos Evangelhos. O Espírito Santo, ele é o mais notável em Pentecoste, no livro de Atos. Ou seja, o período do livro de Atos e aos períodos seguintes da história, o Espírito Santo está em destaque na economia da Trindade. Ou seja, vivemos no período hoje que o Espírito Santo está em destaque. Então, se quisermos hoje estar em contato com Deus, que é trino, também temos que estar a par das atividades do Espírito Santo. Dificuldades de estudar o Espírito Santo. É certo que falta conceitos, figuras para entender quem é o Espírito Santo. Quando a gente fala Deus, o Pai, é muito familiar essa figura do Pai. Quando se fala do Filho Jesus, a gente vê nos filmes, Jesus, um judeu barbudo, com um rosto judeu. É fácil você pensar em Jesus. Agora, o Espírito Santo é difícil de visualizar, né? Muitos, assim, não conseguem visualizar o Espírito Santo. E uma das traduções de uma tradução da Bíblia antiga, chamada King James, ela traduzia lá como Holy Ghost. Holy Ghost em português, fantasma santo. Então, muitas crianças, talvez, quando seus pais liam a Bíblia, pensavam lá que o Espírito Santo estava embaixo de um lençol branco, assustando as pessoas, né? Como o Holy Ghost. Então, há muito a falta de uma explicação clara de quem é o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? Podemos afirmar aqui claramente que o Espírito Santo é Deus, né? Ele é Deus. Surgiu uma heresia de Ário no ano 300 depois de Cristo, que dizia que Deus criou Jesus e Jesus criou o Espírito, ou seja, o Espírito Santo foi criado e não criador. E sabemos que não é isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Ninguém criou ninguém. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, inferior a ninguém. Os três são um, os três são Deus.
Então, se você não assistiu até a aula da Trindade aqui no canal, assista. O Espírito Santo, então, ele é o próprio Deus. É um mistério a Trindade, né? Assista a aula. Um Deus que é e um que é três. E assim o Espírito Santo é o próprio Deus. Eu falo que podemos orar a Deus, podemos orar a Jesus e podemos orar ao Espírito Santo. Podemos adorar a Deus, podemos adorar a Jesus e podemos adorar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma energia, ele não é uma pomba, ele não é uma luz, nem fogo, nem água, nem vento, nem um anjo. Ele é Deus, né? Aquela cena que o Espírito Santo aparece sobre Jesus como uma pomba, mas ele não é uma pomba, ele é Deus. E nós vamos ver aqui 3 características bem conhecidas de Deus. A primeira é a onipresença, e o Salmo 139 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Né? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, o Espírito Santo está em todos os lugares, ele é onipresente. Segunda, ele é onipotente, pode tudo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te moverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que a nascer será chamado filho de Deus. Ou seja, Lucas 1,35 fala da concepção milagrosa de Jesus no ventre de Maria. Ou seja, o Espírito Santo fez algo milagroso. Ele pode tudo. Ele fez uma virgem conceber um filho. Ele é onipotente, tudo ele pode. E a terceira característica de Deus mais conhecida é a onisciência. Ele sabe tudo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, né? Então ele sabe tudo, né? O Espírito Santo, nada lhe é oculto. Onipresença, onipotência e onisciência. Os nomes e os títulos do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Auxiliador, Consolador, Espírito da Verdade. Vários nomes na Bíblia se referem. Eu falo que o Espírito Santo está na primeira página da Bíblia e na última página da Bíblia. Gênesis 1:2, o Espírito pairava sobre a face das águas. Primeiro capítulo, lá está o Espírito Santo. E no último capítulo, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Se você for ler o Espírito Santo, eu não tenho tempo aqui nessa aula para entrar em tantos detalhes do Espírito Santo, mas o Espírito Santo na vida de Jesus, o Espírito Santo nos profetas, o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. São tantos assuntos aqui que daria uma aula muito grande, mas o objetivo não é esse aqui de estender muito assunto, né? O objetivo é fazer aqui um vídeo rápido para você ter uma ideia. Poderíamos falar aqui, por exemplo, ainda sobre como ser cheio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Então, eu tenho outros materiais aí, eu tenho uma série aí no canal chamado Espírito Santo, você pode ir na playlist lá no canal, colocar Espírito Santo, tem uma série, eu falo sobre os dons, eu falo sobre os frutos, eu falo sobre o batismo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Então você pode aproveitar outros conteúdos do canal e aqui de forma mais breve a gente fazer essa pequena aqui abordagem geral, né, do Espírito Santo, tá bom? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, né? E eu quero deixar aqui para você a nossa próxima aula chamada Salvação, aula 12. Eu espero que você esteja por aqui comigo para estudarmos juntos. Assim eu me despeço, peço que você se inscreva aí no canal, se não é inscrito. Peço que você me siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Dá uma força no Instagram para a gente poder chegar a mais pessoas. E aproveite o material disponível para você aí no canal, tá bom? Bons estudos, que Deus abençoe a todos.